Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 11. A questão 11 ela é bem interessante, ela descreve para a gente o seguinte, olha só. Ora, sempre que surge a nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as regras e correções que presidirão o nascimento de todas as outras invenções do passado. Ela se pretende orgulhosa e única, como se a nova técnica carreasse com ela, automaticamente, para seus novos usuários, uma propensão natural a fazer economia de qualquer aprendizagem, como se ela se preparasse, aprendizagem. Isso, como se ela se preparasse para varrer tudo o que precedeu, ao mesmo tempo transformando em analfabetos todos os que usassem repeli-la. Fui testemunha dessa mudança ao longo de toda a minha vida, ao passo que, na realidade, é o contrário que acontece. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem, ainda mais longa na medida em que nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. Não contem com o fim do livro. Interessante, né? A pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. O texto revela que quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é o quê? Então, olha só. A dificuldade na apropriação da nova linguagem, B, valorização da utilização da nova tecnologia, C, recorrência das mudanças tecnológicas, D, suplantação imediata dos conhecimentos prévios, ou é rapidez no aprendizado do manuseio das novas invenções. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí da dificuldade na apropriação da nova linguagem, né? Por quê? Como assim? O que o texto descreve pra gente? Perceberam o que ele descreve? Olha só, né? A questão da linguagem. Ora, sempre surge uma nova técnica, ela quer demonstrar revogar regras de correção, que tá. Ela se pretende com uma nova técnica, como se ela carregasse automaticamente seus novos usuários, né? Então, olha só, olha só, natural fazer economia de qualquer aprendizagem, como se ela preparasse varrer tudo que precedeu ao mesmo tempo. Então, olha só, analfabetos, né? Ao mesmo tempo, transformando em analfabetos todos os que usassem repeli-la, né? Testemunha dessa mudança, né? Pronto, uma nova linguagem. Pronto, o próprio texto já descreveu a resposta, né? É em relação à linguagem, né? Uma longa iniciação da nova linguagem, ainda mais longa na medida em que o nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada, né? Então, isso tudo está ligado à questão da linguagem. O texto revela quando a sociedade promove mais desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é o quê? A dificuldade, tá? Na apropriação de quem? Da nova linguagem. O próprio texto descreve em relação à linguagem, tá? Não é valorização, mudanças, não, né? A única alternativa que destaca sobre linguagem e sobre a dificuldade disso é a letra A, tá certo? Por esse motivo aqui que a nossa resposta correta é a alternativa A, tá bom? Então tá. Vamos agora para a questão 12. Questão 12, papos, né? Interessante, ela tem um texto, né? Que chama Papos de Comédias para se ler na escola, né? Então vamos lá. Comédias para se ler na escola. Epa! Uai, menino, que você tá fazendo isso? Tá, enfim. Me disseram, o comando da questão, né? No texto, o uso da norma padrão, então ele quer saber sobre a norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do que? Então, ele quer saber por que o uso da norma padrão defendido, né, por um dos personagens vai se tornar inadequado. Ok, olha só. Me disseram-me o correto é disseram-me, não, me disseram. Eu falo como quero, eu te digo mais. Ou
é digo-te ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o ti e você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você me dizer? Você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo bem como entender. Mais uma correção. E eu, o quê? O mato, que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei. Ouviu bem? Pois esqueçam. E para-te, pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderam-me, enfim, né? A gente vê claramente aqui o discurso sobre a questão da norma padrão, né? Então é isso que a questão quer saber. Ela quer saber o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do quê? Então, olha só, a falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Ou E. Nível social dos participantes da situação. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, belezinha? Por quê? Porque aqui no caso, gente, tem a ver com o contexto de comunicação em que a conversa se dá, tá certo? Por quê? Como assim, né? A gente vê claramente várias coisas, ó, vocês não combinam, uma pessoa corrigindo a outra, né? Resumidamente, vamos resumir o que tá acontecendo aqui? Uma pessoa corrigindo a outra, esse é o fato. Do jeito que a outra fala, né? Mato, ele o que, ele digo, você, enfim, a pessoa tá corrigindo ela. E por que não é falta de compreensão, geração? Não é. Aqui a gente vê claramente. Na verdade, a gente nem vê a questão de idade. Não pronuncia isso, por isso que não é. Grau de polidez também não, diferença de escolaridade também não. Não falo de nível de escolaridade, nada a ver. E nem social, né? A pessoa pode ser rica e, enfim, está com um nível de, aqui no caso, né, o uso de linguagem diferente. Aqui no caso vai ser claramente a B por um simples motivo. Se trata somente da conversa, né? Algo simples, contexto de comunicação em que a conversa se dá. Está se tratando da conversa, né? A maneira como está a conversa. Então, é algo simples, né? Não é, por falta de geração, mesmo até porque não tá falando da idade dos personagens, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Beleza, né? Ok, então agora vamos para a questão 13. Questão 13. Ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores, o que? Então vamos lá. O que a 13 destaca? São vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento do seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital, etc. Ok. O que detém tais recursos? Os mais escolarizados são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados e homens brancos. Aí ele quer saber qual a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, né? Ao analisar a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores o quê?
Então, olha só, aponta o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso de rede, questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático, afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias, refutam o vínculo entre os níveis de escolaridade e dificuldade de acesso, ou condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Então, pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, claramente aqui 13B, né? Porque o que acontece? A gente vê aqui que é um questionamento, óbvio, né? Porque, olha só, de que o acesso à informação é igualitário e democrático, e não é, né? Existe um questionamento, será que ele realmente é democrático, né? Então, isso que é o ponto-chave, não é apontar desenvolvimento, afirmar que os comercial da rede causado pela exclusão refutam o vínculo de níveis, não, nada disso, né? Porque o que acontece? A gente vê claramente aqui, ó, são vínculos dos fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas, acesso à internet, como as práticas culturais, tá até aí, ó, direcionar aspectos como conhecimento do seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade e letramento digital, os que detêm mais recursos. Os que detêm mais recursos, ou seja, né, que no caso mais escolarizados, são justamente aqui, ó, os que mais acessam e também os que mais possuem índice acumulativo das práticas. Aí, essas pesquisas, eles analisaram que, principalmente na época da pandemia, né, a gente viu muito disso, né, a questão por exemplo, nas aulas digitais, né, a gente via, quem tinha mais recursos tinha condições de pagar a internet, podia ficar o dia inteiro no computador, tinha um computador chique, né, enquanto isso, as pessoas que não tinham condições sofriam, né? Como é que ia assistir aula se não tinha acesso à informação à internet? Então, tinha muita coisa desigual, né? As aulas online, enfim. Então, a gente viu muita questão social também no contexto de pandemia que a gente viveu, né? Prova disso, né? Esse é o Enem de 2020, então, a gente pode... 2022, perdão. A gente pode ver claramente o impacto disso. E por que não agora, né, em 2024, a gente também pode ver, né, o que aconteceu. Então, olha só, acesso à rede, as mesmas adversidades e exclusões já verificadas. Então, ó, na sociedade brasileira, que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados, significa dizer que a internet não produziu diretamente a exclusão, certamente a reproduziu, ou seja, a realidade vivenciada, o contexto vivenciado, né? Então, por esse motivo, ele quer saber, analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil. Os pesquisadores, eles o quê? Eles questionaram, né? Eles questionam a crença, exatamente questionar a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático, né? Entre aspas, igualitário e democrático, será? Então, o mais correto é esse questionamento, né? Eles estão questionando, será que realmente é igualitário e democrático, né? Ou não só, aqui no caso, né, reproduziu a realidade nua e crua de uma desigualdade social, né? Esse que é o ponto-chave aqui da questão, né? Que quer destacar pra gente, entenderam? Por esse motivo aqui, que a alternativa correta vai ser a letra B, tá bom? Então, tá, vamos agora para a questão 14. Só um minutinho, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. 3, 4, 5. Vou ver se dá para fazer 5 questões, né? Para ajudar vocês. Vai dar sim. Vamos agora para 14, depois a gente vai para 15 para fechar aqui. Ó. Belezinha. O que a 14 descreve pra gente? Ela pergunta, o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultados de um. Então, a gente sabe que aqui, então um texto aqui vai exemplificar, o próprio comando destaca que o texto 2 vai exemplificar o texto 1. Então, ele quer saber o que eles têm em comum, né? Isso. Beleza, então vamos ler agora. Ó, texto 1. A língua não é
uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é classista à realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Tá, ok. 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recorrer a alguma delas como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Gente, olha só, né, a questão do preconceito, né, ó. E o texto 1, ele destaca, a língua não é uma nomenclatura que se apõe à realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Exatamente. Então, ele quer saber, né, porque o texto 2 exemplifica realmente o texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultados do quê? Então, olha só, expediente próprio de sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados de coisas. B. Autoinventiva ao nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. C. Mecanismos de apropriação de formas linguísticas que estão a acervo da formação do idioma nacional. D. Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes da história de uma sociedade. Ou E. Recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer comunicação diária. Pausem em vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Claro, o vídeo tentaram fazer, bom, claramente 14 é D, tá? Não tem como não ser a letra D, né, gente? A gente vê claramente a questão aqui do preconceito, né? Principalmente em relação aos negros, né? Olha só. Essa questão, né? Ovelha negra, né? Lado negro, dia negro, enfim. Como algo ruim, né? Então aqui a gente vê claramente um preconceito em relação aí a questão da cor, enfim, claramente um preconceito, um racismo, né, em relação à questão do léxico também, aqui no caso das expressões, né, gente, a gente vê claramente o preconceito em relação às expressões também, né, então isso é muito complicado, né, gente, enfim, não tem outra, tá? É extremamente preconceito a questão do léxico, a questão lexicais, né? A questão aqui das expressões, enfim, por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá bom? Olha só, vamos agora para a questão 15. A questão 15 a gente tem uma imagem, né? Essa imagem está perguntando quanto custou. Quanto custou? A proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Interessante, né? Para dar um esclarecimento, né? Aí, beleza, tá. Aí agora a pergunta, né? Vamos lá para a pergunta. Considerando a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de um outro gênero com o objetivo do quê? A. Promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. B. Divulgar o projeto sobre a transparência da administração pública. B. Responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos. C, né? D. Delegar a gestão de projetos de leis ao contribuinte. Ou E. Assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de divulgar o projeto sobre a transparência da administração pública, tá? Como assim transparência? Quanto custou, né? Olha só, a proposta obriga o órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Ou seja, se eles estão fazendo alguma propaganda, quanto que custou isso? Cadê o esclarecimento? A palavra-chave é transparência, tal. Transparência, esclarecimento do que foi feito, né? Então, não é só promover o uso adequado de campanhas, nada a ver, né? Responsabilizar o cidadão, não. Não é o cidadão que está fazendo a campanha, né? Delegar a gestão de projetos de leis também não. Fiscalização, vai assegurar? Será que vai assegurar? Então, assim, complicado, né?
É a B, tá, gente? A transparência, divulgar o projeto sobre transparência da administração pública, ou seja, precisa ter uma transparência. Que transparência? Quanto custou, né? Então, isso é uma maneira, né? Esse outro gênero que tem esse objetivo, que outro gênero? Os posts, tá? Os posts, né? A função social dos posts, a imagem, né? Essa imagem pode ser divulgada em uma rede social? Pode, enfim. Cartaz? Não importa, né? O importante é divulgar o projeto com a transparência da administração pública. Por que transparência? Quanto custou? Então, ele quer saber quanto que está custando. Cadê a transparência disso, né? A verdade, para falar quanto que se gastou, enfim. Esse é o objetivo, tá bom? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês. Bons estudos aí, vejo vocês nas próximas questões, tá bom? E é isso, um abraço para vocês, parabéns para todos que estão aí estudando pro Enem, né? Tá quase chegando, então parabéns, guerreiros, não desistam. Eu sei que vocês estão estudando, batalhando, então não desistam dos objetivos de vocês, tá bom? Vejo vocês aí nos próximos vídeos, belezinha? Um abraço aí, amo vocês, tá bom? Bons estudos!